Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Pera aí, só um minutinho. Não passa ainda esse pedaço do vídeo. Eu queria dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para você poder receber todo o nosso conteúdo. De maneira especial, ainda ativa o sininho, porque aí vai chegar a notificação sempre que a gente postar. Para você ficar assim, será que já postou? Será que... Então, você vai saber quando a gente postar. E também, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. Deus abençoe, gratidão. Vamos então agora à nossa partilha da Palavra de Deus. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse é o nosso espaço para partilha da Palavra de Deus, para meditarmos um pouco sobre a riqueza que é esse testemunho de amor de nosso Senhor para nós. Sobretudo nesse tempo da Páscoa, então agora já entrando na segunda semana da Páscoa. Como que o tempo está correndo, né? Misericórdia. Ontem foi domingo da misericórdia. Misericórdia de cada um de nós. Essa semana, né, da misericórdia nas nossas vidas, mas misericórdia, Jesus. Está passando muito rápido esse tempo. Queridos, a leitura de hoje vai dizer para nós, na primeira leitura, que os discípulos ficaram livres. Quando ficaram livres, voltaram, foram para a sua comunidade. Isso manifesta para nós a alegria de ter irmãos. Isso manifesta para nós a alegria de ter uma casa, a alegria de ter uma comunidade, a alegria de viver a fraternidade. Porque quantos não pensariam assim, agora que eu estou em liberdade, eu vou para casa, eu vou fazer minhas coisas, eu vou viver minha vida, não quero saber disso não, eu vou dar rumo na minha vida. Mas os discípulos, eles voltaram para a sua comunidade. É o desejo de estar em comunidade, é o desejo e a alegria de ter irmãos, de ter aqueles que partilham da vida, que vivem o mesmo itinerário, que buscam a Deus e têm um único objetivo, que é chegar ao céu. Então, às vezes, talvez não aqui no Brasil, vou dizer lá no Chile. Lá no Chile, tem gente que na igreja não está muito buscando Deus, não. Está buscando a si mesmo, está buscando outras coisas. No Brasil não tem isso, tá? Mas lá no Chile deve ter. Gente que não vai para a igreja porque não está buscando a Jesus, está buscando outras coisas. Mas independente dessas pessoas, busquemos a comunidade. Talvez essas pessoas não estão entendendo, mas o seu testemunho pode ajudar a formar elas. O seu testemunho pode ajudar elas a entenderem a verdade de Deus. Então também não seja aquele que condena, que expulsa, mas deseje estar na sua comunidade, oferecendo o melhor que você tem, que você pode, tentando ajudar outros a se converterem e dando e oferecendo o seu melhor para Deus. Porque no final da história, cada um vai saber de si. Então faça a sua parte e siga a vida. Eles foram para a sua comunidade e ponto, porque eles tinham a alegria no coração de estar com os seus irmãos. E aí, vai dizer o texto que eles louvaram por serem um cumprimento de promessas. Porque todo o Antigo Testamento vai dizer que os profetas foram perseguidos, que todos os que falavam em nome de Deus seriam perseguidos. E eles estavam sendo perseguidos. Então era uma alegria para eles saberem que eles estavam sendo, na sua própria vida, um cumprimento de uma promessa. Porque se os profetas e aqueles que falavam em nome de Deus eram perseguidos e eles estavam sendo perseguidos, eles estavam na prateleira dos profetas e dos homens de Deus. Então olha que maravilha. Eles estavam louvando a Deus por terem sido escolhidos, terem sido achados dignos de perseguição. Porque ser perseguido em nome do Senhor significa que você está perto dele. Porque se ele mesmo foi perseguido, todos os seus seguidores também serão perseguidos, caluniados, irão sofrer e passarão por dificuldade. Então, quando você estiver sofrendo por Jesus, estiver passando por uma dificuldade com Jesus, pensa assim, Senhor, eu te louvo porque eu fui escolhido. Eu te louvo porque eu fui achado digno desse sofrimento, de sofrer por ti, de sofrer contigo, de sofrer em ti. E aí, mas eles, muito espertos, vão pedir coragem para seguir. Porque, de fato, eu não sigo a Jesus por mim mesmo, mas eu sigo a Jesus não com as minhas próprias forças, mas eu sigo pela graça. Eu sigo a Jesus com o auxílio da graça que eu recebo. Então, nós precisamos pedir a Deus essa coragem, essa ousadia, esse impulso, esse ímpeto, eu estou falando e estou aqui quase querendo pular da cadeira. Mas é isso. A gente precisa ter esse impulso, esse ímpeto para falar das coisas de Deus, esse desejo por mais de Deus. Mas para isso é preciso pedir a Deus coragem, é preciso pedir a Deus força, é preciso pedir a Deus que Ele nos sustente, porque é cansativo, é difícil. Eu
Esses dias, comentava com uma pessoa, fui visitar a Carol, né? Que tá lá nas Clarices. E eu tava contando pra ela sobre o nosso canal, né? Sobre isso aqui. Vai falar, poxa, Carol, mas é cansativo pra caramba. E grava vídeo, e edita. E esses dias, na semana passada, meu celular ficou com a memória cheia. Na metade do vídeo ele parava. Por isso que vocês viram que os vídeos estavam meio cortados. Não sei se você percebeu. Porque no meio do vídeo ele cortava e eu tinha que apagar um monte de coisa do celular pra gravar o próximo vídeo. Então, é cansativo. Às vezes teve vídeo que eu perdi e tive que gravar tudo de novo. Mas, queridos, falar de Deus é a maior alegria da nossa vida. É cansativo? É. É difícil? É. É exigente? É. Mas nós estamos fazendo aquilo que dá alegria. A gente não pode deixar o cansaço tirar o sorriso dos nossos lábios. A gente não pode deixar o cansaço tirar o brilho dos nossos olhos. Então é não olhar para o cansaço, mas é olhar para as maravilhas que Deus tem feito. É olhar para a grande obra de Deus, é olhar para Jesus. Olha para Jesus, pede a Ele coragem e vai. Segue além, como diz Frei Gilson, né? Segue além, segue além. Voltei aqui, eu quero esse negócio de ficar cantando. Então, eu não faço, mas eu encontro a minha felicidade quando eu estou fazendo aquilo que é da vontade de Deus, pedindo a Ele coragem, porque eu não faço por mim mesmo, mas eu faço por Jesus. E aí, eles também, na primeira leitura, vai dizer que eles esperavam... Não, minto, perdão. Voltando. O Salmo responsorial vai dizer para nós que aqueles que esperam no Senhor e não em si mesmo, ou seja, têm a sua confiança no Senhor, experimentam de uma alegria, de uma felicidade. Então, a nossa alegria está em depositar-nos em Deus. O que é esperar no Senhor? Esperar no Senhor não é igual eu espero um ônibus ali na Avenida Brasil. Eu paro lá, fico parado, o ônibus chega, eu dou sinal, às vezes ele para, às vezes não, mas quando o ônibus para, eu entro. Não, esperar em Deus não é isso. Esperar em Deus é caminhar ao encontro dele, sem saber para onde, sem saber meio que onde vai chegar, sem saber as consequências, onde vai dar. Porque quando você pega um ônibus, o ônibus tem um itinerário. E ele vai fazer aquele itinerário conhecido. Esperar a Deus é como que entrar num ônibus que você não sabe para onde vai. E aí você fica, às vezes, um pouco naquela tensão. Quando eu ia para alguns lugares que eu pegava um ônibus que eu não sabia para onde ia, eu ia naquela tensão, né? Meu Deus, que lugar é esse? Será que esse ônibus vai chegar no lugar mesmo que eu quero ir? Então, esperar em Deus é um pouco disso. Tem essa tensão, tem esse medo. Por isso que eles dizem que temos que pedir coragem e temos que nos abandonar em Deus. Deixar Ele e o Espírito Santo nos conduzirem, mas não parar. Segue além. O Evangelho vai falar hoje de Nicodemos. A gente vai estar no capítulo 3 do Evangelho de João. E aí vai falar de Nicodemos, esse chefe judaico, né? Mas apesar de ser um chefe judaico, ele era diferenciado, porque ele tinha um discernimento apurado. Ele foi até Jesus. Ele quis experimentar de Jesus. A maioria dos chefes judaicos, dos chefes da sinagoga, dos sacerdotes, escutaram falar de Jesus, ficaram com as ideias que se falava dele e não foram até Jesus tirar satisfação, conhecê-lo, ouvi-lo. Mas Nicodemos fez. E ao ir até Jesus, ele fez a melhor experiência da vida dele. Então, por isso eu digo que Nicodemos era um homem diferenciado. Talvez você possa ter ouvido falar de Jesus, talvez você possa ser uma pessoa que é muito inteligente, mas não adianta inteligência, não adianta conhecimento teórico se não tem experiência com Jesus. Conhecimento teórico, inteligência, nada vale se não tem uma experiência com Jesus. A gente está fadado ao fracasso se não temos uma experiência com Jesus. E é interessante porque Nicodemos também foi escutar Jesus, escutar a versão dele da história. Muitas vezes a gente erra na nossa família, erra em casa, porque alguém fala alguma coisa, seu filho fez isso. E a gente pega e toma medidas sem escutar a pessoa antes. A gente não pode tomar medidas sem ouvir o outro, sem ouvir os motivos e as ideias, sem conhecer a verdade daquela pessoa. Então Nicodemos, por isso eu digo que ele tinha um discernimento apurado. Ele foi escutar a verdade de Jesus antes de tomar uma decisão, antes de julgar, antes de condenar. E aí ele acabou fazendo a experiência da vida dele. Eu falo isso porque quando eu era pequeno, a minha mãe e meus primos chegavam assim para minha mãe: tia, o Rodrigo fez isso. E aí minha mãe pegava e me batia.
E aí ela foi percebendo com o tempo que eles estavam mentindo porque eles queriam ver ela me bater. Quando ela passou a escutar e observar a verdade, ela parou de me bater, porque ela via que eu não estava fazendo nada daquilo que eles tinham falado. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está julgando pessoas, condenando pessoas, sem escutar a verdade dela. E as pessoas, infelizmente, mentem, dissimulam, contam a sua própria verdade, sua própria versão, na verdade, da história. Então toma cuidado com isso. Façamos a experiência. Demos a oportunidade das pessoas falarem da sua verdade também, aquilo que elas estão experimentando. E aí, nós vamos ver que Nicodemos reconheceu, que ninguém podia fazer o que Jesus estava fazendo se não fosse da parte de Deus. Então, mais um ponto para ele ter um discernimento apurado. Ele estava aplicando a teoria da Sagrada Escritura na vida de Jesus. Ninguém podia fazer o que ele fazia se não fosse da parte de Deus. Então, mostra que Nicodemos ele tinha uma mente aberta. Nicodemos estava com o coração aberto. E Nicodemos já estava também experimentado ali numa certa graça do Espírito Santo. E aí Jesus vai aguçar ele um pouquinho mais, dizendo para ele, olha, mas você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos, calma, eu já sou velho, como é que eu vou nascer de novo? E aí ele abre o coração para o que Jesus vai falar. Jesus gosta dessas coisinhas, As catequeses de Jesus sobre o Espírito Santo são sempre desse jeito. Mulher, se você soubesse quem eu sou, me pediria dessa água e eu te daria da água viva, que você não ia mais ter sede. Nicodemos, se você quer nascer do Espírito, tem que nascer de novo. Para nascer do alto, para ser do alto, precisa nascer de novo. Então ele gosta de dar essas catequeses instigantes, essas catequeses que... E aí Nicodemos vai dizer, peraí, isso aí eu quero. E aí Jesus concede a ele esse dom e essa abertura de coração pela graça do Espírito Santo. Então, nós podemos também usar de artifícios sedutores para as pessoas. O pecado, o mal, ele é sempre muito sedutor. E por que a verdade do Senhor, a verdade de Deus, não pode se apresentar sedutora? A gente fala da verdade de Deus como algo rígido, duro, como imposição. Mas olha como Jesus vai apresentando as coisas. Se você quer ser do alto, tem que nascer de novo. Nascer de novo? Jesus vai despertando curiosidade em Nicodemos, para Nicodemos ir vindo. Como se ele fosse andando e deixando pistas, assim, pegadinhas de frutas, de doces. E aí Nicodemos vem atrás, comendo. E Jesus vai atraindo ele. Nós precisamos fazer isso também com a verdade de Deus, tornar ela atrativa aos olhos, tornar a verdade de Deus, que é a riqueza da nossa vida, atrativa para as pessoas. E aí Jesus, depois que ganhou a atenção de Nicodemos, explica para ele a verdade, falando do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que faz nova todas as coisas. Mesmo quem é velho precisa do Espírito Santo para ser novo, porque todos os dias Deus nos dá uma oportunidade de sermos novos. Então, queridos, abramos o nosso coração ao Espírito Santo, façamos essa experiência com esse grande dom de Deus e também de maneira especial, tornemos a graça de Deus e o Espírito Santo atrativa à vida dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.